Vencer a depressão e a ansiedade não é tarefa fácil. Sejamos honestos, o trabalho é árduo e o processo é lento. Uma parte importante, porém uma das mais difíceis desse processo de recuperação, do pleno restabelecimento da nossa saúde física, mental e emocional, é justamente aprender a conviver com os sintomas de ambos os transtornos. Porque não importa se você tem depressão, ansiedade ou depressão e ansiedade juntas. Uma coisa é certa: todos os dias você será atormentada pelos sintomas desses transtornos. No livro O Poder da Esperança, Segredos do Bem-Estar Emocional, Julian Mergosa e Michelson Borges trazem algumas dicas para conseguirmos lidar de forma saudável com o quadro de depressão e ansiedade. No vídeo de hoje eu vou trazer para você alguns trechos desse livro que trazem algumas dicas simples e até mesmo atividades que você pode desenvolver ao longo do dia para prevenir e aliviar os sintomas da depressão e da ansiedade. Esse vídeo será dividido em duas partes. Na primeira eu vou falar sobre a ansiedade e na segunda sobre a depressão. Mas independente de qual seja o transtorno que você tenha, eu sugiro que você assista ao vídeo até o final. Porque, como eu já falei em vídeos anteriores, pessoas que têm ansiedade têm mais chances de desenvolver um quadro de depressão, da mesma forma que as que têm depressão têm mais chances de desenvolver um quadro de ansiedade. Então, assistindo o vídeo até o final, você aprende a aliviar os sintomas do seu transtorno e se prevenir do outro. E se você tem depressão e ansiedade juntos, esse vídeo é perfeito para você. Agora, vamos lá, vamos começar pela ansiedade. Alguns dizem que ansiedade é excesso de futuro, depressão é excesso de passado e estresse é excesso de presente. Agora imagine alguém que tem excesso de tudo isso. Laura era essa pessoa. Quando ela estava com apenas 5 anos de idade, o pai abandonou a família em troca de uma pessoa bem mais nova que sua mãe. Ele foi embora e nunca mais voltou. A mãe de Laura teve que trabalhar duro para sustentá-la e manter a casa. Como não tinha a quem recorrer, deixava a menina em uma creche enquanto se desdobrava nos 2 empregos que tinha conseguido a muito custo. Laura sempre ouvia a mãe reclamar da falta de dinheiro, por isso passou a ter medo do futuro. Temia que a mãe fosse embora como o pai havia feito e receava perder a casa, o quarto, a vida. Ela não conseguia ficar tranquila. Vivia com a sensação de que um desastre estava prestes a acontecer. Simplesmente não conseguia controlar os pensamentos negativos. 2 anos de uma rotina pesada acabaram cobrando um alto preço. A mãe de Laura adoeceu gravemente, vindo a falecer poucos meses depois. A menina se viu abandonada mais uma vez e uma insegurança profunda inundou a sua vida. Adotada por uma tia distante, Laura cresceu sem o aconchego da mãe nem a proteção do pai. Tinha medo de tudo. Pensar no futuro fazia seu coração palpitar. Assim como Laura, a pessoa ansiosa sofre de um sentimento de total apreensão e preocupação que altera bastante a normalidade de sua vida. As preocupações mais frequentes são as relações interpessoais, o trabalho, as finanças, a saúde e o futuro em geral. Muitas vezes, experimenta-se ansiedade generalizada quando não existe um motivo real para ela. Esse estado foge do controle da pessoa afetada e a tendência é diminuir sua capacidade de vencer. A ansiedade pode surgir sem manifestações fisiológicas aparentes ou com evidências no organismo até chegar à síndrome do pânico. A ansiedade e a depressão são os problemas de saúde mental mais comuns e crescentes. Nos grandes centros urbanos, 1 em cada 3 pessoas sofre de ansiedade. Infelizmente, as condições da vida atual parecem favorecer esses problemas que trazem muito sofrimento aos seus portadores e aos seus familiares.
Existe algum jeito de prevenir a ansiedade? Existe sim, e a seguir os autores dão algumas dicas de atitudes simples que você pode tomar para prevenir e superar o seu transtorno de ansiedade. Eles começam dizendo o seguinte: com frequência, os sintomas dos transtornos de ansiedade não se manifestam até que uma situação estressante desencadeie a crise. A boa notícia é que existem atividades preventivas de fácil execução que podem evitar o surgimento da ansiedade, além de acalmar os sintomas quando eles aparecem. Agora eu vou compartilhar com você algumas sugestões dos autores, dicas práticas que podem te ajudar a evitar o surgimento da ansiedade e acalmar os sintomas quando eles aparecem. Vamos lá? A primeira, fale sobre os seus problemas. Procure conviver com pessoas em estreita relação de amizade, com as quais você possa compartilhar amplamente suas experiências. Os que estão sempre isolados correm maior risco de sofrer com a ansiedade. Se esse for o seu caso, mantenha um bom relacionamento com algum familiar ou amigo que possa suprir sua necessidade de companhia. Segundo, pratique o relaxamento. Atenção acompanha todas as formas de ansiedade e é indispensável saber como conseguir relaxar de maneira sistemática e habitual. Terceiro, use a respiração como meio de evitar a tensão. É surpreendente como alguns exercícios simples de respiração pausada, profunda, do ventre até o tórax, podem proporcionar calma diante de uma situação de ansiedade ou angústia, evitando complicações. Quarta, alimente-se adequadamente. Pesquisas mostram que evitar hipoglicemia e se alimentar de proteínas nos de jejum são atitudes que mantêm o equilíbrio bioquímico do organismo e previnem os pensamentos ansiosos. Portanto, coma alimentos saudáveis e comece o dia com bom de jejum. Leite de soja, pão integral e frutas frescas são ótimos exemplos. Quinto, procure grupos de ajuda. São grupos de pessoas com problemas semelhantes. Em muitas cidades, há grupos de terapia organizados. Nesse contexto, você aprenderá muito com a experiência dos outros e eles poderão compreender muito bem suas dificuldades. Pesquisas clínicas nos levam à conclusão de que as técnicas de maior êxito no tratamento da ansiedade são fundamentadas na psicologia cognitivo-comportamental. Algumas delas são a parada do pensamento e a desensibilidade sistemática. A parada do pensamento é comprovadamente eficaz, especialmente em assuntos que provocam a ansiedade. Se, por exemplo, o motivo da ansiedade for o medo de contrair uma doença fatal, identifique os pensamentos relacionados a esse temor, digamos, a doença de um familiar ou qualquer ideia que dê início a uma cadeia de preocupações que acabam ocasionando ansiedade. No primeiro indício de aproximação desse pensamento, diga não e pense em outra coisa ou realize uma atividade que possa distrair a sua mente. A desensibilidade sistemática consiste em aprender as técnicas de relaxamento até poder enfrentar a ansiedade em estado relativamente tranquilo. Essa tarefa começa com o pensamento, continua com uma advertência da situação de ansiedade e finalmente combate a ansiedade real. Em outras palavras, a ideia é repensar o problema em outro momento até encarar a situação real. A possibilidade de êxito é muito grande e o procedimento é rápido, mas requer apoio de um psicólogo. Essas técnicas podem ser eficientes, mas não deixam de ser superficiais. Muitas vezes os problemas da ansiedade podem ter raízes profundas, como no caso de Laura. Nessas circunstâncias, é preciso combater a causa do problema e não apenas os sintomas. Agora, vamos falar da depressão. O excesso de passado. No ano de 2009, ninguém poderia imaginar que muita gente acabaria sofrendo de depressão
pós-Avatar. Foram criados sites na internet nos quais os fãs desabafavam seus lamentos por não viver em Pandora, um planeta muito melhor do que a Terra. Esse é mais um exemplo, entre muitos, do poder de influência da mídia, especialmente das produções cinematográficas. Da mesma forma, as pessoas querem fugir da realidade e viver em mundo de sonhos. Há quem não passe semana ou até mesmo um dia sem emergir em algum filme. Há outros que aguardam com ansiedade o capítulo seguinte da novela ou da série preferida. Milhões deixam tudo de lado para não perder a partida de um time do coração. O que dizer das horas e horas gastas com videogames ou em trivialidades na internet? Tenta-se preencher o vazio da alma com alimento desprovido de nutrientes, refinado em indústrias que só pensam no dinheiro que vão arrecadar. A depressão pós-Avatar, assim como tantas outras, é sintomática. Mostra que as pessoas estão com saudades de algo, mas não sabem do que. As causas da depressão variam muito. Às vezes, são até difíceis de ser identificadas. Este é um mundo não ideal e, quanto mais longe do propósito do Criador, mais as pessoas pagam um alto preço por um senso de inadequação ou mesmo por sua teimosia. Somente quem enfrentou ou enfrenta um quadro depressivo consegue entender o que significa perder o sono sem motivo aparente ou dormir mais de 12 horas seguidas sem vontade de acordar. Chorar muito e sem motivo justificável. Não ter capacidade de fazer aquilo de que mais gosta, sentindo-se incapaz, inapto. Ter maus pensamentos e perder a vontade de viver. Alimentar senso de culpa por coisas sem importância, bem como a sensação de fracasso. Viver trancado dentro de si em meio às sombras. Na verdade, isso significa não mais viver, apenas existir. Nesse ponto, pensamentos suicidas não são incomuns. A depressão é o mal que predomina nas consultas psiquiátricas e de psicologia clínica. Em breve, ela poderá ocupar o segundo lugar entre as causas de doenças e de incapacidade, ficando atrás apenas dos problemas cardiovasculares. Com suas variações correspondentes, a depressão afeta crianças, jovens, adultos e idosos, homens e mulheres, pessoas de todas as classes, ricos e pobres. A Organização Mundial da Saúde calcula que há mais de 100 milhões de pessoas deprimidas no mundo. Sofrer um grande desgosto, ter preocupação excessiva ou se sentir estressado pelo excesso de trabalho não significa necessariamente estar com depressão. Entretanto, essas alterações emocionais podem ser o início dela e é necessário estar atento para que não se prolonguem demasiadamente. Os sintomas da depressão são vários e o diagnóstico não é confirmado como tal até que apareçam vários deles de forma regular no período de 2 semanas e, ao menos, um dos sintomas deve ser a tristeza ou a perda de interesse ou prazer. Entretanto, o surgimento de apenas um sintoma deve servir de alerta para se tomar uma providência antes que a solução se torne mais difícil. Como prevenir a depressão? Primeiro, busque apoio social. A depressão é pouco frequente nos círculos em que há fortes laços de relacionamento, sejam familiares, de trabalho, conjugal ou de amizade. Portanto, é importante fazer parte de uma família feliz, estar rodeado de bons amigos, ter bom ambiente de trabalho, pois essas coisas são proteções contra a depressão. Porém, como alcançar tudo isso? É o que veremos ao longo deste livro. Mantenha uma vida ativa. Segunda coisa que você pode fazer para se proteger da depressão é manter uma vida ativa. É surpreendente como o estado de ânimo debilitado pode mudar rapidamente quando você se ocupa com alguma atividade. Para evitar a depressão, tome uma atitude e atue de alguma forma. Ocupe-se com tarefas que lhe tragam satisfação e que sejam produtivas e edificantes. Coloque em ordem sua casa, conserte alguma coisa, converse ao telefone com alguém especial. Se puder, pratique esporte ou exercício físico aeróbico.
A fadiga, nesse caso, é fonte de saúde e bom humor. Terceiro, pense corretamente. Conforme as pessoas se centralizam no aspecto sombrio ou no lado positivo das coisas, tem maior ou menor propensão para a depressão. Pensar é um hábito como qualquer outro e deve ser cultivado para se evitar a análise negativa das situações. E por fim, olhe para o passado com prudência. O passado pode ser fonte de depressão ou de bem-estar emocional. Em vez de pensar nas dificuldades, alegre-se com os tempos e acontecimentos felizes. Se existe algum trauma no passado, procure um psicólogo ou psiquiatra que possa ajudar você a elaborar uma forma de superação do ocorrido. Além de poder ser causada por uma vida tortuosa ou pela frustração alimentada por fantasias, a depressão pode ser também considerada excesso de passado. A partir desse ponto, os autores nos mostram como vencer a depressão, da mesma forma que eles fazem no capítulo sobre a ansiedade. Eu não vou trazer essas partes do livro nesse vídeo, porque o intuito desse vídeo é te mostrar algumas formas de você prevenir e aliviar os sintomas de depressão e ansiedade. Mas se você quiser que eu faça um outro vídeo falando especificamente sobre esses dois assuntos, como vencer a ansiedade e como vencer a depressão, é só pedir nos comentários que eu trago nesse domingo. Essas dicas que eu trouxe para você são muito valiosas, mas para que você realmente consiga colocá-las em prática e que elas tenham efeito, você precisa aprender a controlar as suas tendências mentais. Então, eu vou encerrar esse vídeo com outro trecho do livro, que por sinal é justamente a forma como o livro começa. As pessoas costumam apresentar uma tendência generalizada para os pensamentos positivos ou para os negativos. Em grande parte, essa tendência depende do estilo de diálogo interior, que é contínuo e automático. Conhecer o tipo de diálogo que realizamos conosco torna-se imprescindível para o abandono dos maus hábitos de pensamento e para a busca por alternativas positivas que ajudem na solução dessas situações. Alguns acreditam que a alegria e a felicidade são coisas do acaso, produto das circunstâncias ou mesmo questão de sorte. No entanto, acima do imprevisível está a escolha pessoal. Ser feliz é uma opção. Parece que algumas pessoas preferem ser infelizes, mas é possível escolher ser otimista e desfrutar uma vida razoavelmente feliz. Decisões simples, se forem tomadas com determinação, podem proporcionar grande entusiasmo e prevenir o desânimo. Veja alguns exemplos. Decidi que vou ser feliz. Hoje ficarei contente e não permitirei que o desânimo tome conta da minha vida. Ser feliz e desfrutar a vida com alegria e otimismo é um objetivo desejável que vem por iniciativa própria e não de maneira casual. Se você quiser que eu faça um outro vídeo falando especificamente sobre como vencer a ansiedade e como vencer a depressão, é só pedir nos comentários que eu trago nesse domingo. Se tiver interesse em ler o livro na íntegra, é só clicar no link que eu vou deixar na descrição desse vídeo. Se gostou do vídeo, lembra de curtir. E se ainda não é inscrito no canal, eu te faço o convite. Se inscreva! Aqui toda semana tem dicas práticas e informações que te ajudarão a manter a sua ansiedade sob controle. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, saúde e paz para todos nós. Obrigada pela sua companhia. Tchau!